Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pastor Ralph e eu quero fazer um estudo com vocês hoje, vocês que estão aqui acompanhando o canal, aqui o Instagram, o YouTube, onde quer que eu venha postar esse vídeo aqui. E eu quero fazer um estudo relacionado à promessa que Deus faz para Abraão, para que nós possamos compreender um aspecto muito interessante. Eu queria que você fosse me acompanhando no raciocínio, em tudo que eu vou estar expondo aqui com relação a essa promessa de Deus para com Abraão, para que então no final nós possamos compreender algo que é realmente muito importante e fundamental para as nossas vidas. Então vamos lá. Quando Deus fala pela primeira vez com Abraão a respeito da sua promessa, nós vamos encontrar isso em Gênesis capítulo 15, do verso 1 até o verso 6, e o texto começa assim: Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as suas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão, para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Nesse tempo aqui, ele ainda era chamado de Abrão, depois que Deus lá na frente vai mudar o nome dele para Abraão, né? Então veja só, Deus fala para Abraão, aqui logo no início, aqui no verso 1, que ele seria abençoado e Deus lhe daria grande recompensa e Deus o abençoaria, e ele realmente fala diante de Deus que não adiantaria nada tudo isso, porque ele não tinha sequer um herdeiro para quem deixar isso. Então Deus faz uma aliança com ele, Deus promete que lhe daria um herdeiro. Quando Deus fala no verso 4, não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. E aí então Deus fala para que ele possa contar as estrelas do céu, se ele fosse capaz e tudo mais. Nós vemos isso aqui e é um dos textos realmente mais bonitos da palavra de Deus, um dos textos mais bonitos da Bíblia, e nós vemos essa promessa, mas quando nós vamos para o versículo 16, para o capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver o seguinte: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Ou seja, Deus faz uma promessa para Abrão, e Abrão então crê nessa promessa, Deus fala com ele, mostra as estrelas do céu e tudo mais. E o que acontece? Com o passar do tempo, então sua esposa Sarai chega para Abrão e começa a sugestionar, faz uma sugestão, na verdade, para ele, de que ele então tenha filhos com a sua serva Agar, e Abrão então aceita essa proposta. Quando nós vamos para o verso 15, aqui do mesmo capítulo 16, diz assim: Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Ou seja, Deus tinha feito uma promessa para Abrão. Abrão creu nessa promessa, a Bíblia fala que ele creu, e depois Abrão ouve a conversa da sua esposa, que vem ali com alguns murmúrios e algumas reclamações, que não podia lhe dar filho, que queria uma família, e ela então dá sua serva Agar, e a Bíblia vai nos dizer que Agar então deu um filho a Abrão, chamado Ismael. Quando nós vamos então para o capítulo 17, vamos olhar, capítulo 17, a partir do versículo 2 até o versículo 6, nós vamos ver aqui o Senhor falando com Abrão novamente e diz assim: Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Olha só, Deus já tinha feito uma aliança com Abraão,
prometeu para ele que daria um filho. Abrão, juntamente com a sua esposa ali, entraram num acordo e Abrão foi e teve um filho com Agar, que é Ismael, nós vimos agora no capítulo anterior, e Deus ainda vem e confirma e reafirma a sua aliança com Abrão, dizendo: farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Inclusive, a partir desse texto aqui, ele vai deixar de se chamar Abrão e se chamará Abraão, mas vamos ver. No verso 3 ele diz: ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Nós vamos ver aqui, o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Ou seja, então Deus aqui reafirma, confirma sua aliança. Ou seja, o que nós conseguimos perceber nesse texto aqui? É que Deus já começa a trazer para Abrão aqui, reafirmar para Abrão aqui, que daria a ele uma descendência. E a ideia que nós começamos a perceber aqui é que Deus então começa a desconsiderar realmente Ismael. E Deus está reafirmando aqui que ainda daria um filho para Abraão, um filho da promessa. Quando nós vamos aqui nós estamos aqui no capítulo 17. Quando nós vamos para o capítulo 17, do verso 15 até o verso 22, olha o que o texto vai nos dizer. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Olha só, ele tinha tido um filho com Agar, que não era o filho da promessa. E Abraão então Deus vem e reafirma o compromisso com Abraão e promete para ele que ainda faria ele ser uma grande nação e reafirma a promessa com ele. E logo para frente aqui no versículo 15 ele fala que quanto à mulher, e esse filho viria de Sara, de Sarai, que também teve seu nome trocado, mudado, e ele então viria de Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Ou seja, a Bíblia vai nos dizer que pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai, e como Sara, aos 90 anos, teria um filho. Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Ou seja, aqui nós vemos Deus reafirmando a promessa a Abraão, e Abraão está insistindo, porque ele pensa consigo assim: mas como que eu posso ter filhos aos 100, Sara aos 90? Sim, Senhor, eu creio na sua promessa. Eu sei que eu vou ter uma descendência grande, vão haver reis que vão vir dessa descendência. Realmente, que Ismael viva sob essa bênção. Então Deus repreende Abraão, mas Deus respondeu, no verso 19: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Ou seja, não é com Ismael a minha aliança, não. Eu estou te falando que você aos 100 anos vai ter filho, a sua esposa aos 90 vai ter filho, e vocês vão ter. Pode crer, Abraão. Quanto a Ismael, Deus vai falar: eu também o abençoarei como você pediu. Eu tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara, filho que Sara lhe dará por esta época no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Então, nós vemos aqui de forma muito clara Deus fazendo a aliança com Abraão. Abraão vai juntamente com sua esposa e fazem todo um acordo ali e acaba tendo um filho com Agar. Depois Deus reafirma essa aliança, fala que esse filho viria de Sara. Abraão fica meio na dúvida, tipo assim: mas será que é possível? E será que não? Ele fica meio na dúvida com relação a essa questão toda. Até que nós vamos ver então o que acontece aqui. Deus falando: será realmente de Sara? A minha aliança não é com Ismael, a minha aliança é com Isaque. Ou seja, a minha aliança é para com aquele que eu te fiz a promessa. E não para com aquele que você, dando um jeitinho por meio da carne, e não por meio da minha promessa, não por meio daquilo que eu estava providenciando, obteve. Porque Isaque é o filho da promessa de Deus. Ele vem de forma espiritual,
é algo que Deus gerou de forma milagrosa. Ismael é um filho da carne, de um jeitinho que Abraão e a sua esposa Sara deram ali para poder ter um filho, já que eles, talvez, aqui pelo que o texto nos mostra, se cansaram de esperar então que se cumprisse a promessa de Deus. Mas beleza, então vamos continuar. E quando nós vamos aqui para Gênesis capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 18, do verso 9 até o verso 14. Nós vamos ver aquela visita daqueles 3 homens, né, que vão ali debaixo ali no bosque, nos carvalhos de Manre ali, tá vendo? No versículo 1 aqui, nós vemos falando sobre isso, que são aqueles que um deles fica ali com Abraão, nós sabemos que é uma cristofania, até uma aparição de Cristo ali, aquele que fica com Abraão, e 2 vão até Sodoma e Gomorra levar juízo, e eles falam, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles diz, voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Olha, mais uma vez Deus reafirmando a promessa para Abraão e para Sara. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. E olha, parece que... Gente, olha como é o ser humano. Parece que... Porque assim, a gente olha para Abraão, para Sara, mas eles eram humanos, eles eram falhos também. Então, olha o que acontece. Abraão e Sara já eram bem velhos. E Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando o meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Por que disse, pode uma mulher da minha idade ter filhos? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem e Sara terá um filho. Mais uma vez, Deus reafirmando a promessa aqui com Abraão, Deus confirmando que daria um filho a Abraão e Sara, e esse filho seria o filho da promessa. Então, quando nós vamos para o capítulo 21, do verso 1 ao 5, olha só que interessante, capítulo 21, do verso 1 ao 5, vamos lá para o capítulo 21, verso 1 ao 5, 21. Capítulo 21, do verso 1 ao 5, diz assim, o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que ele tinha prometido. Obviamente, Deus sempre cumpre as suas promessas. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Olha, Deus cumpriu a promessa exatamente no tempo que ele prometeu. Abraão deu o nome Isaque ao seu filho, ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou, conforme a aliança que tinha sido feita, né? Eu não entrei nesses detalhes, mas Deus fez a aliança de que eles fossem circuncidados, como Deus havia ordenado, está aqui. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Então, toda a promessa que Deus fez, Deus agora que nós vemos o cumprimento, nós vemos todo o desenrolar dessa história, e Deus cumpre então a sua promessa aqui para Abraão, dando a ele um filho, Isaque. Passado algum tempo, a Bíblia vai nos dizer, aqui então agora em Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2, e aqui entra o ponto, eu venho falando tudo isso daqui porque eu quero tratar de maneira muito específica com relação a isso daqui. Agora olha que interessante, nós sabemos ali para trás que Abraão depois vai mandar Agar embora com Ismael e tudo mais, Deus já tinha prometido que também abençoaria Ismael, mas olha que interessante, Ismael já nasceu primeiro que Isaque, Ismael era filho de Abraão, Deus fala para Abraão que iria abençoar Ismael porque Abraão havia pedido, ou seja, convenhamos aqui, Ismael era filho de quem? Ismael era filho de Abraão. Tanto é que Deus promete que vai abençoá-lo conforme Abraão pediu, que teria 12 príncipes que viria dele, que Deus faria dele uma grande nação, tal, beleza, tudo. Só que Ismael, vamos lembrar aqui, era filho de Agar, e era um filho que foi gerado por iniciativa da carne, por Abraão e por Sara, por não terem a paciência de esperar o cumprimento da promessa de Deus. Isaque é um filho da promessa, gerado pela promessa, de forma espiritual, e o cumprimento daquilo que Deus havia dado daquela promessa que Deus havia dado para Abraão e Sara. Quando nós chegamos no capítulo aqui 22, no verso 1 e 2, olha o que acontece. É aquele momento onde Deus vai colocar Abraão à prova. E aí então o texto diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Então Deus diz, né? Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque,
a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Então tá, eu quero frisar aqui com você agora exatamente esse pequeno trecho aqui. Deus disse: tome seu filho, seu único filho. Ué, peraí, seu único filho, Isaque. Mas Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão tinha Ismael, que inclusive era mais velho que Isaque. Como assim? Por que que... Primeiro, Deus atendeu o pedido de Abraão. Deus sabia que Isaque era filho de Abraão, que Ismael era filho de Abraão. Deus tinha completa convicção. Deus é Deus, onisciente. Foi Deus quem, inclusive na sua onisciência, na sua onipotência, Deus na sua soberania, que permitiu, inclusive, que Agar concebesse. Nós vimos o anjo lá atrás falando para Agar que, se você for ler anteriormente, você vai ver o anjo falando para Agar que Deus permitiu que ela concebesse e ela tivesse um filho. Ismael era filho de Abraão, nós sabemos disso, o texto vem nos mostrando e nós sabemos que Ismael era filho de Abraão. Mas aqui nesse texto aqui, Deus vai falar: tome seu filho, seu único filho Isaque. Quando Deus vai falar para Abraão aqui a respeito, Deus vai colocar Abraão à prova e Deus vai falar a respeito de Isaque aqui para Abraão, Deus trata Isaque como sendo o único filho de Abraão. Por que isso acontece? Muito simples. É porque Isaque era filho da promessa. Isaque foi gerado segundo a vontade e o propósito de Deus. Isaque era a promessa de Deus para Abraão. Ismael não era e não fazia parte da promessa de Deus para Abraão. Tanto é que Deus manda que Abraão mande ele embora, inclusive. Ou seja, o que nós aprendemos com isso daqui? Nós aprendemos que nós temos que ser pacientes quanto àquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas, para que tudo que nós gerarmos seja gerado de acordo com a vontade de Deus e com a promessa de Deus e da palavra de Deus para as nossas vidas, de acordo com as instruções de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque somente é considerado diante de Deus como filhos, como algo que é nosso realmente, e algo que realmente tem valor, aquilo que é gerado por meio de uma aliança que existe entre nós e Deus, de uma promessa de Deus e de uma ordem, de um mandamento de Deus de acordo com a sua palavra. Aquilo que nós produzimos, aquilo que nós geramos, que não é fruto de uma promessa de Deus, de uma aliança com Deus, da palavra de Deus, isso é obra da carne. E o que é obra da carne, o Senhor simplesmente desconsidera. Deus aqui desconsiderou Ismael completamente, sendo que Ismael era o filho mais velho, era o primeiro filho, na verdade, de Abraão, e Deus fala aqui que Isaque era o único filho de Abraão. Deus desconsidera ao ponto de sequer, nesse momento aqui, considerar Ismael como filho de Abraão. E aí nós vemos que essa situação é tão séria que depois a Bíblia vai falar para nós mais para frente, e quando nós vamos ler lá em Apocalipse, a Bíblia vai falar com relação à questão das nossas obras. Que as nossas obras que não são realizadas realmente por meio de Deus, com a bênção de Deus, mas as nossas obras que são carnais, as obras que não são realizadas, como diz 1 Coríntios 13, aquilo que não é feito em amor, e a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus é o próprio amor, tudo que não é feito por meio da promessa e da aliança com Deus. E qual que é a promessa e a aliança de Deus para conosco hoje? A sua palavra. Tudo aquilo que não é feito em conformidade com a palavra de Deus, com a aliança de Deus através de Cristo, que não é feito em amor, que não é feito de acordo com a palavra de Deus, é desconsiderado por Deus. Em Apocalipse vai falar, inclusive, que as obras que nós fazemos que estão fora de Deus, que não são feitas em amor, que não é feito em Deus, para a glória de Deus, que não é feito dentro da aliança, de acordo com a palavra de Deus, elas vão ser queimadas completamente, vão passar pelo fogo e ser queimadas, vão ser desconsideradas por Deus. O que nós aprendemos com isso aqui? Nós precisamos realizar muitas coisas, fazer as obras que nós precisamos fazer, mas o que você tem feito com a sua vida? Quais são as obras, aquilo que você tem feito que está realmente de acordo com a vontade de Deus? Por exemplo, Jesus fala que nós não devemos acumular tesouros aqui, mas devemos acumular tesouros nos céus. Isso significa que, assim como Deus desconsiderou Ismael e não considerou ele filho de Abraão, mas somente Isaque, que era filho da promessa,
tudo aquilo que você faz aqui, conquista somente nesse mundo aqui, vai ser queimado, vai ser desconsiderado por Deus. Não vai ser considerado propriedade sua e você não vai poder levar isso como sendo algo seu. Mas tudo aquilo que você conquista e você, por meio dos méritos de Cristo, você alcança nas regiões celestiais, você alcança no céu, você acumula no céu os tesouros que você acumula lá, isso é considerado seu por Deus e está sendo reservado e guardado pelo próprio Cristo para você lá. Então, nós temos que parar um pouco e refletir nas nossas vidas, principalmente no que diz respeito a nós estarmos procurando agir com a força do nosso próprio braço, resolver as situações pela nossa própria força. Abraão e Sara tentaram resolver aquele problema do jeito deles, com a força do braço deles, ao invés de esperarem em Deus, na promessa de Deus, no milagre que viria de Deus, porque Deus fala depois para Abraão, haveria, pois, coisa impossível para Deus? Não, não há. Então, confie no Senhor, trabalhe, procure conquistar as coisas, mas aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, ou seja, de acordo com a aliança de Deus para com você, porque todo o esforço que você dispensar, que vai ser simplesmente um esforço feito com a força do seu braço e que não estiver de acordo com a palavra de Deus, será perdido, será queimado, será desconsiderado por Deus. Assim como Deus considerou apenas Isaque como filho de Abraão, Deus considerará como seu apenas aquilo que você realiza e conquista, e somente aquilo que vem até você por meio da bênção de Deus, por meio da aliança e da aliança com Deus, que é a sua palavra, por meio de Cristo, por meio da obra de Jesus e daquilo que Jesus conquistou para nós. O resto será queimado e destruído. Então, você guarde essa palavra no seu coração, esteja firme no Senhor e que você possa crer na palavra de Deus como sendo a promessa de Deus para nós. A maior promessa é que um dia estaremos com Ele na eternidade. Então, acumule tesouros nos céus. Esse será seu realmente se você, por meio de Cristo, estiver crendo e buscando na palavra de Deus. E descanse no Senhor. Não tenta resolver as coisas com a força do seu braço, tá? Que Deus te abençoe. Eu espero que esse estudo possa ter edificado a sua vida. Em nome de Jesus.